muita gente que deixa de fazer coisas por conta do que os outros acham. Tem muita gente que é paralisado e as pessoas sempre vão criticar a sua maneira de ser, ou porque pensam diferente, ou porque não entendem os seus motivos, ou porque não concordam mesmo, ou porque não gostam de você. Existem muitas razões que levam as pessoas a discordarem de nós. Pastor, então você está querendo dizer que a gente não deve estar nem aí com ninguém? Não. O que eu estou dizendo para você é que você deve viver a sua vida preocupado, sobretudo em agradar a Deus. Porque um dia, meu querido, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E para Ele nós vamos dar conta de tudo que fazemos, pensamos, dizemos. Ou seja, ninguém nessa vida foi unanimidade, nem Jesus. Jesus foi criticado o tempo inteiro. Então nós, como cristãos, quando somos chamados por Deus para viver uma vida que seja uma vida, um instrumento de glória para o seu nome, nós temos que nos lembrar, é com Ele que nós devemos nos preocupar, porque um dia todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: porque importa que todos nós, diga todos nós, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Esta passagem da Escritura tem respaldo em uma outra passagem de 1 Coríntios capítulo 3, 9 a 15, que descreve este momento de uma maneira mais profunda. Vamos ler lá, 1 Coríntios 3, de 9 a 15. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, mas o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O apóstolo Paulo está falando desse dia, quando logo após o arrebatamento, todos os crentes estarão diante de Jesus, no seu chamado tribunal de Cristo. A palavra grega para tribunal é bimá. Esta é a palavra usada para o pódio da maratona. Portanto, esse tribunal não vai discutir se alguém vai ser salvo ou perdido, porque todos que lá comparecerem já serão salvos. Eles vão estar lá simplesmente para ver qual é o seu galardão. Assim, de uma maneira mais fácil de você entender, é saber se você vai receber a medalha de bronze, de prata ou de ouro. Todos que estiverem lá são salvos. Como a gente sabe disso? Paulo está declarando que todos estes lançaram o fundamento que é Cristo. Ou seja, todos eles confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí ele compara a vida destas pessoas como um edifício que é construído em cima do fundamento que é Cristo. E aí ele diz, olha, quando alguém vai construir um edifício,
ele usa materiais diferentes. E aí ele usa alguns tipos de materiais para comparar. Ele diz: se alguém edificar como ouro, prata e pedras preciosas, quando vier o fogo do juízo, e literalmente é Jesus ali passando pelo fogo, não só o que fizemos, mas por que fizemos, as motivações, os sentimentos, as razões. Então, se aquilo que você construiu em cima do fundamento é como ouro, prata e pedras preciosas, o que acontece quando o fogo passa por esses elementos? Purifica. O ouro fica mais puro, a prata fica mais pura. As pedras preciosas são forjadas na natureza com muita pressão e calor. Sobra algo melhor. Mas se alguém, mesmo que tenha colocado o fundamento que é Jesus, construir com materiais de madeira, feno e palha, o que acontece quando passa o fogo nessas coisas? Queima tudo e não sobra nada. E o apóstolo Paulo diz que alguns destes que comparecerão perante Jesus, não sobrará nada do que fez. A vida toda sobrará somente o fundamento, que é suficiente para a salvação, mas os galardões serão perdidos. Ele diz: e o indivíduo será salvo como pelo fogo. Mas toda vez que eu olho para esse texto, eu fico muito intrigado. O texto fala que nós seremos julgados pelas nossas obras. Então repita comigo, diga: salvação é pela fé. Como diz Efésios 2:8-9, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é de graça, mas todo o resto que vem após a salvação, vai haver um acertar de contas. E tudo que fazemos, que falamos, que pensamos, vai ser colocado à prova diante de Jesus, que tudo vê e tudo sabe. Então, querido, eu quero apresentar para vocês o que a Escritura nos apresenta como uma obra aprovada, uma obra que pode ser comparada a ouro, a prata e a pedras preciosas. Eu quero começar dizendo que uma boa obra pode ser o testemunho de Cristo. Amém? Então, eu quero aqui analisar com você as boas obras aos olhos de Deus, tá? Eu quero começar dizendo que o testemunhar de Cristo é visto pelo Senhor como boas obras. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que quando você age da maneira correta e a tua luz ilumina e o teu testemunho fica evidente, Deus olha e fala: essa é uma boa obra. E as pessoas, ao olharem para esse testemunho, vão glorificar o Pai que está nos céus. Amém? Então, a primeira boa obra que todos nós deveríamos ter é testemunhar de Jesus. E, queridos, num tempo que cada vez mais as pessoas estão querendo tirar Deus da sociedade, aqueles que são luz do mundo não devem se esconder. Semana passada nós vimos que o nosso governador tinha dado uma ordem para que a Secretaria da Educação tirasse a menção de antes de Cristo e depois de Cristo, e substituísse pela nomenclatura antes da Era Comum e depois da Era Comum. Eu dou graças a Deus porque os crentes bradaram na internet e ele recuou. E os céus aplaudiram, porque enquanto estivermos aqui, nós seremos a resistência. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Ah, pastor, mas isso é tão banal. Não é banal.
Porque quando as crianças estão estudando nos seus livros, nas escolas, e elas veem lá A.C, elas vão perguntar em algum momento: professor, o que é A.C? Significa antes de Cristo. Então quer dizer que Jesus, ele divide a história em antes e depois dele? Sim, é assim que a história conta. Então quando alguém a retira disto, está querendo tirar da cultura, está querendo tirar das nossas crianças o direito de saber que houve um Deus que enviou o seu Filho Jesus para morrer por todo aquele que nele crê, para que sejam salvos. Amém, igreja? Então a igreja tem que ser luz do mundo e sal da terra. E quando a igreja se manifesta, não se esconde e brilha a luz de Jesus, também não só com o seu discurso, mas com as suas boas obras, a Bíblia diz que o Pai do céu é glorificado por elas. Uma segunda maneira de nós termos boas obras aos olhos de Deus é através da adoração. Mateus capítulo 26, versículo 10 diz assim: mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Uma mulher chegou a Jesus, era uma pecadora, e ela olhou para ele, reconheceu a graça, o amor, a misericórdia de Jesus, e usou de um perfume caro que ela tinha para banhar Jesus. E então os discípulos, muito provavelmente Judas, falaram: para que isso? Gastar um dinheiro desse? Jogando um perfume, podia vender e dar para os pobres. E a Bíblia diz que ele que cuidava da bolsa, e roubava. E Jesus responde: parem de importuná-la, porque ela está fazendo uma boa ação para mim. Aquele era um ato de adoração. Então eu quero dizer para você, meu querido, que toda vez que você adora a Jesus, não importa a maneira como seja, se for um cântico, Deus recebe como uma boa ação. Se for uma oferta, Deus recebe como uma boa ação. Porque a adoração nada mais é do que você reconhecer a sua pequenez diante de um Deus grandioso. É você reconhecer que tudo vem dele, que toda a honra e toda a glória é dele, que os seus dons, que os seus talentos, que as suas oportunidades, que os seus recursos vêm dele. Então adorar é o extremo do amor. É o amor elevado à potência máxima, é reconhecer que o nosso Deus é digno de exaltação. Amém, irmãos? Então viva uma vida de adoração. Mas não se surpreenda que pessoas hipócritas critiquem alguém por fazer um ato de adoração. E veja, isso estava até dentro do próprio grupo dos discípulos. Uma mulher que não conhecia nada de teologia, que não tinha o privilégio de estar junto de Jesus, quis gastar aquilo que era caro para ela, para a glória dele. E aqueles que estavam juntos não reconheceram. Não todos, certamente Judas. Um outro texto diz isso. Reclamou por aquele dinheiro estar sendo jogado fora aos olhos dele, numa expressão de adoração. A Bíblia diz que Deus não procura adoração. Ele tem a melhor que pode haver no céu. Deus procura adoradores. Então eu quero dizer para você, querido, que toda vez que você se tornar um adorador, você está construindo sobre o fundamento com um material que agrada a Deus, que glorifica a Deus, que exalta a Deus. Deus está procurando homens e mulheres, jovens, crianças e velhos, que o adorem em espírito e em verdade. Amém, igreja? Então a adoração é um ato que agrada a Deus e é visto aos olhos de Deus como uma boa obra. Queridos, no céu vai ter muita adoração. Se você não gosta, é melhor você escolher um outro lugar para ir.
porque lá vai ter muita adoração. Aliás, quando chegar no céu, você não vai mais ter ofertas para dar para ele, não vai ter que derramar mais perfume nenhum, mas você sempre terá a sua voz para declarar aquele que era, que é e que sempre haverá de ser o mesmo, Jesus, o Senhor dos senhores. Amém? É Ele que vai ser adorado, porque é somente Ele, aquele que nos levou para o céu. Lá no céu não vai ter ninguém chegando lá dizendo: eu estou aqui porque eu mereci. Não, eu estou aqui porque Ele mereceu. Amém, igreja? Então a igreja precisa viver dentro de uma atmosfera de adoração. O apóstolo Paulo nos ensina como é que se enche do Espírito. E ele faz uma comparação, até usando uma antítese. Ele diz: não vos embriagueis com vinho. A embriaguez domina o indivíduo. O cérebro do indivíduo embriagado não tem controle mais sobre as suas ações. E o indivíduo, com a cara cheia, ele faz coisas das quais ele se arrepende. E Paulo diz: não vos embriagueis com vinho no qual há ira e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele explica como que você se enche do Espírito: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Como é que você se enche do Espírito? Adorando ao Senhor. Então, se você está reconhecendo dentro de você um coração crítico, amargo, olhando para os outros e vendo sempre o mal no coração do outro, toma cuidado, porque o que está dominando a tua vida é a tua carne. Mas quando você começa a adorar, a exaltar o nome de Deus, todo o criticismo, toda amargura sai, e no lugar disso vem gratidão. Senhor, obrigado, porque eu não mereço, mas eu estou aqui na tua presença. Amém, igreja? Glória a Deus, aplauda ao Senhor, Ele merece. Substitua a amargura do coração por adoração. Raiz de amargura por gratidão. Você já viu uma pessoa grata e infeliz? Uma pessoa grata está sempre sorrindo, porque entende que tem mais do que merece, que teve acesso a uma realidade que não merece. E esta é a grande verdade, irmãos. O que nós merecemos é o inferno. Somos pecadores e vivemos diante de um Deus santo. E quantas vezes, sabendo que não devemos fazer coisas, fazemos. O apóstolo Paulo dizia: o querer fazer o bem está em mim, mas não efetuar. O mal que eu não quero cometer, eu cometo. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Ou seja, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Isso ele diz no capítulo 7, quando ele fala da guerra espiritual. Mas no 8, ele começa dizendo: agora pois não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o capítulo 8 de Romanos é o mais lindo do livro, porque ele diz: eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem principados, nem potestades, nem perigo, nem a fome, nem a morte, nem a espada, nem a nudez, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Quando você entende quem você realmente é, de duas uma: ou você muda e se torna alguém grato, ou você perde a visão. Adoração é um ato de justiça, é uma obra que vai nos elevar a uma posição que nós nunca merecemos. Comece agora, substituindo um coração amargo e crítico, porque o amargo está sempre julgando o coração do outro, e muitas vezes julgando o outro a partir dos seus próprios pecados. Mas quando alguém entende
qual é a sua real situação. Passa a olhar para o seu semelhante com misericórdia, porque compreende que Deus lhe trata com misericórdia. O terceiro tipo de obra de justiça e de boas obras que a Bíblia fala é a generosidade. 1 Timóteo capítulo 6, versos 17 a 19 diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. É incrível como existem pessoas que basta ter um pouco mais de dinheiro e passam a achar que eles são mais do que realmente são. Irmão, se tem uma coisa que eu descobri na minha vida, ao longo da minha vida, é que a graça de Deus é que me trouxe até aqui. Não foi o meu valor, não foi a minha capacidade, porque existem muitas pessoas mais capazes, muitas pessoas mais valorosas que não chegaram. É a graça de Deus que nos leva aonde estamos. Então, se foi a graça de Deus, querido, não seja orgulhoso. Se você é rico, se você tem mais do que alguém, não diga é porque eu trabalhei e ele é vagabundo. Não, nós vivemos numa terra, num mundo injusto, onde nem todos têm as mesmas oportunidades. Ah, mas isso aí não é a linguagem do liberalismo, querido. Eu não prego liberalismo, eu prego a palavra de Deus. E este mundo é injusto. E aqueles que chegam, muitas vezes chegam porque roubaram ou porque usurparam de outros. Mas os que são de Deus chegam pela graça e pela misericórdia. Eu quero viver a misericórdia. E o que Deus tem ensinado é: ensine o teu povo o segredo da generosidade. E Jesus deixou muito claro, irmãos, que nada é grande demais para Deus, e nada é tão pequeno que Deus não aceite. Mateus 10, versículo 42, diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de um justo, receberá o galardão do justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Não é lindo isso que Jesus está falando? Jesus está dizendo assim: olha, hoje eu posso ser recebido, mas vai ter um dia que eu não poderei mais ser recebido. As pessoas me receberão quando receberem os meus. E aí ele começa a dizer: quem recebe um justo, recebe o galardão do justo. Quem recebe um profeta, vai receber o galardão de um profeta. Ele literalmente está dizendo: qualquer pessoa, pode ser ímpio ou crente, que investe na vida de alguém, que está gastando a sua vida na obra de Deus, vai receber um galardão. E Jesus diz: mesmo que seja um copo de água fria, não vai ficar sem receber a sua recompensa. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga assim: atos de justiça. Aqui está falando de ajudar os necessitados, os pequeninos, mas aqui também está falando de honrar as pessoas que estão envolvidas na obra. E aqui, irmãos, eu estou pregando, eu quero dizer para todo mundo aqui: eu não preciso que vocês me deem nada. Tá? Não estou aqui defendendo algo pessoal, até porque essa igreja me paga muito bem.
Mas eu estou ensinando um princípio que honrar alguém que gasta a sua vida para a glória de Deus é algo que Deus aplaude. Assim como fazer uma obra de amor, de dar um copo d'água para alguém que precisa. Deus há de galardoar a todos aqueles que têm boas obras. Obras de generosidade. Irmãos, a nossa igreja cresceu, uma igreja próspera, mas houve um tempo que eu não tinha dinheiro para comprar comida. Chegava lá pelo 15º dia do mês, eu não tinha mais dinheiro para comprar comida. E muitas vezes eu tinha que dobrar o joelho, e muitas vezes meu coração ficava dilacerado, porque eu ia num supermercado, a Érica pequenininha comigo, eu tinha que desviar de algumas prateleiras, porque ela amava Danoninho, e eu não tinha dinheiro para comprar Danoninho. Foi uma escolha minha. A Lília tinha um pai rico, só que eu tenho brio. Eu disse para ele: o senhor vai me ajudar até eu me formar, depois disso eu não quero mais nada. E ele acatou o que eu pedi, e eu tive que depender de Deus. E Deus sempre levantou pessoas. Muitas vezes Ele levantava pessoas que traziam, iam fazer uma despesa, ou iam num supermercado e traziam um pouco para nós. Eu me lembro o dia que o Alcides me chamou para jantar. A gente foi num restaurante que chamava Les Innocents, os Inocentes. Irmãos, quando eu entrei lá, eu não sabia nem como é que pegava nos talheres. Sabe aquele monte de talheres assim? Eu falei: e agora? O que eu vou comer? Eu ficava olhando. E eu me lembro que ele perguntou: quanto você ganha? E quando eu falei para ele, ele falou: mas dá para viver? Eu falei: dá. E dentro de mim eu falava: mais ou menos. Ele falou: então, pois a partir de agora, você pode contar com 2 vezes o que você ganha, porque eu vou te dar. Um ato de generosidade que mudou a minha vida. Eu chegava no supermercado e ia direto nos Danoninhos. Existem pessoas que marcam a nossa vida com a sua generosidade. Existem outras que a vida inteira valorizam tanto o seu dinheiro, que toda vez que pensam em dinheiro, estão sempre desconfiando dos servos de Deus. Se você quer ser uma pessoa que quer receber o galardão de Deus, eu quero dizer algo muito sério aqui para vocês. Tudo que nós recebemos nessa vida é passageiro, meus irmãos. Tudo isso aqui vai ficar, você não vai levar nada para lá. Mas tudo que você faz aqui para a glória de Deus, para honrar a Deus, para ajudar um dos pequeninos, você está fazendo para a eternidade. Porque essa marca e o galardão será eterno na tua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você pode dizer: eu creio. Eu quero falar agora, eu falei no primeiro ponto sobre as boas obras, agora eu quero falar de obras com motivos errados. Porque não adianta fazer o que é certo, tem que fazer o que é certo com o motivo certo. Porque se você fizer o que é certo, mas com motivo errado, também vai ser queimado e não vai sobrar nada. Mateus 6, versículo 2 diz assim: quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Vocês estão entendendo, irmãos? A pessoa que dá e quer ser vista, Jesus está dizendo, já recebeu a recompensa dos homens. Quem dá sem o interesse de ser visto, esse vai ter a recompensa eterna. Estas obras que são boas, mas com motivos errados, são comparadas na Bíblia
como madeira, feno e palha. E a Bíblia diz, contudo, em 1 Coríntios 3, 12 e 13, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento que é Jesus é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a revelará. A Bíblia apresenta Jesus no livro de Apocalipse com aquele que tem os olhos de fogo. O olhar de Cristo para mim e para você vai ser um olhar que vai nos desnudar, que vai revelar tudo sobre nós. E eu confesso para vocês, irmãos, que eu tenho muito medo. Eu falo para Deus todos os dias: Senhor, não deixa que a minha vida seja tão desviada da tua vontade, que até quando eu faço o certo, eu faça com motivos errados. Não deixa queimar tudo, Senhor. E eu tenho certeza que eu vou chegar no céu, vai ter coisas que eu fiz que serão queimadas e não vai sobrar nada, mas outras vão permanecer. Então, o que eu como pastor estou dizendo para vocês, que ao invés de julgarmos os outros, julguemos a nós mesmos. E você, meu querido, que está preocupado com o que a outra pessoa diz sobre você, não se preocupe com ela, se preocupe com Deus, porque quem na verdade vai nos julgar é o Senhor. Amém, igreja? E isso é inescapável, inexorável. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas em terceiro lugar, eu quero falar para vocês sobre as recompensas que duram. Os dois grandes inimigos do serviço cristão são o egoísmo e a preguiça. Aquele que não faz porque está pensando em si, e aquele que não faz porque dá trabalho. Mas o Senhor diz que nós podemos vencer este inimigo quando examinamos o nosso coração. E o versículo 15 de 1 Coríntios 13 diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. E no original essa palavra significa perda completa. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Quais são as recompensas que nós deveríamos almejar, meus irmãos? Em primeiro lugar, uma coroa incorruptível. 1 Coríntios 9, de 25 a 27, diz assim: todo atleta em tudo se domina. O apóstolo Paulo está falando dos maratonistas da sua época, super atletas que treinavam, que se preocupavam com a alimentação, que tinham uma vida regrada, fisicamente falando, porque eles iam correr 42 quilômetros. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, porque naquele tempo não tinha medalha. O vencedor da maratona, quem cruzava a linha, ganhava uma coroa de louros. Então aqueles se disciplinam para quê? Para ganhar uma coroa corruptível, porque leva para casa. Como ela é feita de folhas, vão perecer, vai murchar, vai estragar. Mas nós, porém, a incorruptível. Repita comigo, diga assim: eu vivo a minha vida me disciplinando, porque eu quero uma coroa incorruptível. E aí Paulo diz: assim como também eu, não sem meta, assim eu luto, não como desferindo golpe no ar, mas eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Irmãos, essa aqui é a minha vida. Todo tempo eu estou lutando contra as minhas próprias fraquezas, com as minhas próprias lutas, porque o que eu quero é chegar na presença do Senhor e dizer: Senhor, como eu fui, e eu
quero ouvir dele: filho, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amém, igreja? Esse é o apóstolo Paulo falando. Este é o apóstolo Paulo falando, o maior de todos os apóstolos, dizendo: eu não luto sem meta, eu não corro sem meta, eu não estou dando murro no ar, eu dou murro contra o meu corpo, porque eu quero viver com a meta de me preparar para aquele dia, no encontro que eu vou ter com o Senhor. Eu não tenho nenhuma ambição, meus irmãos, de nada que vai passar dessa vida. Se perguntar: pastor, você não gosta de coisas? Adoro coisas boas, gosto de carro, gosto de viajar, gosto de comer bem, gosto de tudo isso, mas eu não preciso disso. Se eu tiver que viver sem isso, eu vivo, porque eu já vivi e nunca fui menos feliz quando eu tinha menos, porque eu tinha o meu Senhor. Eu sempre tive a Ele, e Ele sempre foi a razão, o motivo da minha alegria. Amém, igreja? Então não importa o que você tem, não morra por aquilo que você tem, lute por aquilo que é eterno. Por aquilo que é eterno. Em segundo lugar, a Bíblia fala sobre a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida é a vida eterna. E Jesus está dizendo que nós temos que viver e lutar para que não abramos mão da coroa da vida. Porque num tempo de apostasia, muitos estão esfriando. A Bíblia diz: nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. Temos que lutar para ficar fiéis até o fim. Começa com um coração amargo, com uma frieza, com um afastamento, com uma mente que já não sente a culpa do pecado, e aí vem a apostasia. Alguns vão dizer: mas eu nunca vou negar com a boca Jesus. Mas você pode negar a Jesus com a sua vida. Não pense você que só o fato de você dizer: não, eu não nego Jesus, isso significa que você está ligado a Ele. Alguns vivem um estilo de vida de apóstatas, e quando chegarem lá vão ter que ouvir do Senhor: Senhor, em teu nome fizemos isso, expulsamos demônios, isso, aquilo, profetizamos. E eu direi: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. A coroa da vida representa a vida eterna, e essa coroa nós temos que mantê-la até o fim da nossa vida. Amém? Quantos aqui podem dizer: eu vou servir o meu Deus até o último dos meus dias? A terceira coroa que nós vamos receber lá naquele dia é a coroa de glória. 1 Pedro 5, versos 1 e 4 diz o seguinte: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. E no versículo 4 ele diz: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Essa palavra imarcessível no grego é amarantinos. Amarantinos fala de uma flor que existia no deserto, que nunca murchava.
O apóstolo Paulo está dizendo: a coroa que os homens recebem aqui murcha, mas há uma coroa, amarantinos, que comparada a esta coroa que no deserto nunca murcha, a coroa que eu estou lutando por ela, ela é incorruptível, ela não murcha e nunca vai murchar. Amém, igreja? A glória de Deus na vida daqueles que vivem para o Senhor jamais apartará. Que coisa linda. A quarta coroa que ele fala é a coroa da justiça. 2 Timóteo 4, 7, 8 diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quantos aqui amam a vinda de Jesus? Oh, meu querido, você tem uma coroa guardada, a coroa da justiça. Amém. Agora existem pessoas que o próprio apóstolo Pedro, 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 diz: nos últimos dias virão escarnecedores, que dirão: como assim a vinda do Senhor? Desde que o mundo é mundo, os nossos pais e as coisas são como são. Há 2000 anos o apóstolo Pedro está dizendo: olha, quando chegar a hora, levantarão aqueles que vão zombar dos que pregam sobre a volta de Jesus, dizendo: em todas as gerações as pessoas criam que era na geração delas. Mas isso não quer dizer que ele não vá voltar. Isto quer dizer simplesmente, meu irmão, que a razão por que Jesus não revelou quando ele voltaria é para que em todas as gerações antes da sua volta as pessoas se santificassem e se preparassem para o encontro com ele. Mas ele vai voltar, porque passarão os céus e a terra, e as minhas palavras não passarão. Se ele diz que vai voltar, ele vai voltar. Amém, igreja? Você pode dizer: eu creio. Aleluia. Os que amam a sua vinda receberão a coroa da justiça. Paulo disse: eu combati o bom combate. Tem tanta gente lutando pelo que é passageiro. Por isso, meu irmão, eu não vou ficar batendo boca com ninguém porque vota em A, B, C ou D. Eu não acredito em ninguém que seja resposta para o mundo se tornar um mundo pacífico. Quem pode fazer a diferença é quem de fato ama a Deus e deixa que Deus governe através dele. Mas o meu chamado é pregar a Cristo, não importa quem seja. Quero amar a todos. Por isso que eu vejo às vezes pessoas que nunca entraram numa discussão para falar de Cristo, ficam batendo boca por causa de política, por causa de A, de B, C ou D. Eu quero falar para você que está me vendo aqui: dobra a tua língua quando você vai julgar alguém simplesmente porque pensa de você na área política ou em qualquer outra área. Aquela pessoa que muitas vezes você está odiando seria a pessoa a quem você deveria estar amando e testemunhando que Jesus morreu por ela. Amém, igreja? Esse é o nosso chamado. O apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate. O bom combate é o combate da fé, é o combate da palavra, é o combate da verdade. E ele diz: eu acabei a minha carreira. Ele já está no final da vida dele, sabendo que ia morrer, muito provavelmente decapitado na prisão em Roma. Acabei a carreira e guardei a fé. E aí ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos que nos posicionar, que não tenhamos que lutar pelas nossas convicções, porque a igreja faz parte
do seu tempo, e nós temos que lutar pelas coisas que nos são caras, e especialmente caras na palavra de Deus. Mas não se esqueça, não coloque a sua esperança nos homens, coloque em Deus. E a quinta e última coroa é a coroa de alegria para os que ganham almas. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20 diz assim: pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou a coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Hoje eu tenho feito muitas lives, e o que mais me alegra, gente, é quando pessoas dizem assim: pastor, eu não conhecia a verdade, através da sua palavra eu conhecia Jesus. Ou então quando alguém diz assim: pastor, eu estava vivendo em pecado, através das suas palavras eu estou andando com Jesus. Ou então quando alguém dizia: eu tinha medo do apocalipse, mas agora pelas tuas palavras eu desejo que esse dia venha. Queridos, eu amo. Às vezes eu estou 1h da manhã, 1h30, 1h30 da manhã, conversando com as pessoas, e quando alguém fala: eu me converti com você, meu coração enche de alegria. Você, se nunca experimentou isso, fale de Jesus, porque eu sei que eu vou encontrar muita gente no céu que vai passar e fala: obrigado, eu estava perdido, a tua palavra me trouxe para a glória de Deus. Amém, igreja? Mas você faz parte disso, e a igreja Aya Church está nascendo com esse chamado de alcançar o mundo inteiro com a palavra do Senhor. Amém? Quantos podem dar um grito de júbilo, dizer: eu creio? Esse é o teu chamado, essa é a tua missão. O teu trabalho não pode ser um fim, ele tem que ser um meio. Os teus recursos não são um fim, tem que ser um meio. O motivo, a razão da tua existência, de você estar aqui hoje, sendo filho de Deus, é compartilhar a fé. Eu termino essa palavra com uma exortação final. Jesus diz em Apocalipse 3:11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Repita comigo, diga assim: a minha coroa pode ser tomada, mas eu vou conservá-la. Segundo a João 8 diz assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Não basta começar bem, tem que terminar bem. Se no teu coração você está discernindo amargura, crítica, razões para não se envolver na obra de Deus, tome cuidado. Esta não é a voz de Deus, é a voz do inimigo no seu coração. Chegue até o fim. Tome cuidado para que a frieza e o espírito da apostasia não roube a sua coroa, porque aquele dia se aproxima. Muita gente me pergunta: pastor, você crê que Jesus voltará na sua geração? Eu digo: eu creio. Mas se não voltar na minha geração, eu vou me encontrar com Ele na minha geração. Porque de um jeito ou de outro, meu querido, o dia deste grande encontro não está muito distante para você. Seja no arrebatamento, seja na morte, nós vamos estar na presença dEle. Amém? Então viva para esse dia, viva para Ele. Nada nesse mundo que você tiver vai ser capaz de te dar felicidade. Muita gente pensa que a sua felicidade está em comprar um carro novo, em comprar algo maravilhoso. Você vai usar aquilo um pouquinho, daqui a pouco aquilo perdeu todo o motivo da sua alegria. Somente aquilo que é eterno
pode nos dar satisfação plena. A fé e a esperança e o amor. Ame as pessoas, porque amando as pessoas, você estará amando a Deus. Viva com esperança. Está difícil, vai melhorar, porque aquele que começou uma boa obra em vós há de completá-la até o de Cristo. Ao dia de Cristo, amém, igreja? Viva para Ele, viva com paixão. John Wesley, ele dizia assim: eu estou em chamas, eu estou pegando fogo. E quando eu pego fogo, e quando eu fico em chamas, as pessoas vêm para me ver e pegam fogo também. E eu quero profetizar que esse fogo que está na minha vida vai entrar para a tua vida, e o mundo vai ser invadido por um grande avivamento de pessoas que são apaixonadas por Jesus e que vivem para a glória dele até a hora que tocar a trombeta, até a hora que você for convocado para viver com o Senhor. Amém, igreja?